Oi galerinha, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, tá? Hoje a gente vai falar aqui um pouquinho sobre a América Latina, tá? E a gente vai começar conversando sobre um tópico que eu acho que vocês já sabem qual é, né? Que é que os países da América Latina foram colônias de exploração, tá? Ou seja, as suas metrópoles, que eram tipo Portugal e Espanha, focavam em explorar esses países, ok? E não em desenvolvê-los. Porque na América Latina tinha muito ouro, muita prata, muitos minerais assim a serem explorados, né? Então isso interessava os portugueses, os espanhóis, e o fato dos países da América Latina terem sido colônias de exploração afetou no seu desenvolvimento, né? Isso afetou no desenvolvimento desses países e fez com que, mesmo que eles já tivessem conquistado sua independência política em relação à antiga metrópole, isso fez com que esses países continuassem dependentes economicamente dessas metrópoles. Agora a gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre isso. Escrevi aqui alguns resquícios do colonialismo na América Latina, tá? Escrevi os 4 principais, que são concentração fundiária, urbanização acelerada, desigualdade e dependência econômica, tá? Vou aqui, econômica. Ok? Sofia, o que é colonialismo? É o que eu acabei de falar, galera. Falei que os países da América Latina foram colônias de exploração. Então, colonialismo foi isso, foi essa exploração das metrópoles em relação aos países que constituem atualmente a América Latina, tá? Esses aqui foram alguns dos principais resquícios deixados pela colonização aí de exploração, ok? Pessoal, agora eu vou falar um pouquinho sobre como a América Latina, como que a economia da América Latina é estruturada atualmente, tá? Vou começar falando aqui, galera, que os países da América Latina exportam principalmente produtos do setor primário, ok? Produtos do setor primário, ou seja, matérias-primas, como por exemplo, minerais em geral, tá? Também produtos que provêm da agropecuária, como por exemplo grãos, né? Brasil, por exemplo, é o maior exportador de soja do mundo, né? E também a indústria aqui na América Latina não é muito desenvolvida, né? Então é uma indústria de base, ok? E os itens comercializados pelos países latino-americanos são itens de baixo valor agregado também. Então a gente pode falar que eles comercializam produtos do setor primário, como minerais e agropecuária, tá? Produtos que provêm da agropecuária, e também itens industrializados de baixo valor agregado, tá? Coloquei aqui BV, baixo valor, ok? Galera, e o fato dos países da América Latina comercializarem itens de baixo valor agregado desfavorece a balança comercial dos países, tá? O que é balança comercial, Sofia? Vamos lá, gente. Balança comercial, existem 2 tipos, né? A balança comercial que está no superávit e ela no déficit, ok? Quando as exportações são maiores que as importações, significa que esse país tem um superávit comercial, isso é bom. Ou seja, ele exporta mais do que ele importa, do que ele compra, ok? Agora, quando as importações estão acima das exportações, é um déficit comercial, tá? E o fato dos países latino-americanos exportarem itens de baixo valor agregado é ruim. Por quê? Porque eles dependem da compra de itens de alto valor agregado que vem lá das maiores potências. E como pensa, se eu vendo um item de baixo valor e eu compro um de um valor maior, eu fico ali, né, com prejuízo. Correto? É isso que acontece com os países. A maioria dos países latino-americanos tem uma balança comercial deficitária, ok? Ou seja, importam mais do que exportam.
ok? E o que eles compram é mais caro do que o que eles vendem. Vamos falar agora rapidinho do Brasil, tá? Que é a maior potência da América Latina. Pessoal, o Brasil tem a maior número de pessoas, maior extensão e também o maior PIB da América Latina, tá? E atualmente ele é a maior potência. E essa potência vem crescendo, o PIB, né, do Brasil vem crescendo ali desde os anos 2000. Né? Galera, o Brasil também é um grande produtor de alimentos e fornecedor de matérias-primas para o mercado externo, tá? Além disso, ele também tem forte participação no setor agrário exportador, ok? E na indústria extrativista. Os principais produtos exportados pelo Brasil são a soja, obviamente. O Brasil, assim, é o maior exportador desse grão no mundo, ok? Outro produto muito exportado também é o petróleo cru, tá? Carnes em geral, tanto bovina quanto carne de galinha, enfim, ok? E também minério de ferro, ok? Esse aqui são ali os 4 principais produtos exportados pelo Brasil, tá? O Brasil também é o maior, isso a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, mas ele é o maior exportador de nióbio do mundo também. Vamos agora falar um pouquinho da relação comercial entre o Brasil e a China, ok? Pessoal, atualmente a China é o principal parceiro econômico do Brasil e eles realizam diversas transações relacionadas à exportação e importação, tá? E além disso, a China também investe muito aqui no Brasil, principalmente na extração de petróleo e gás, tá bom? E essa relação entre o Brasil e China é boa para o Brasil porque gera emprego, movimenta certos setores da economia, só que também tem sua parte ruim, porque faz com que o Brasil acabe correndo risco de ficar dependente da China, ainda não é, mas pode ser que fique dependente, né, da economia chinesa futuramente. Também o Brasil acaba focando muito nas exportações, sabe? Acaba focando muito nas exportações para a China para poder manter essa relação comercial, ok? E acaba deixando o mercado interno mais de lado e esse mercado interno acaba ficando mais carente. Vamos falar agora um pouquinho da relação entre o México e Estados Unidos, ok? Antes da gente começar a falar especificamente dos Estados Unidos, vou falar que a indústria mexicana é bastante diversificada, porque muitas multinacionais foram atraídas para lá no século passado, né, e ainda são muito atraídas para lá, devido à grande mão de obra que tem lá e também a disponibilidade de matérias-primas a um bom preço, ok? Agora vamos falar especificamente aqui da relação do México com os Estados Unidos. Galera, lembra que eu falei que o Brasil pode ficar dependente da China no futuro? Então, o México já é dependente dos Estados Unidos. Mas por que isso? Galera, Estados Unidos instalou muitas maquiladoras lá no México, ok? Mais ao norte ali do México, porque fica perto da divisa com os Estados Unidos, ok? Os Estados Unidos instalou muitas maquiladoras lá. O que são maquiladoras? São indústrias, né, que apenas montam um produto final. Pegam uma peça que já foi produzida em outro país e só montam o produto final. Mas as maquiladoras não fabricam as peças, elas apenas pegam as peças prontas para montar o produto final, ok? É isso que é uma maquiladora. E a partir da criação do NAFTA, né, que é um bloco econômico que atualmente se chama USMCA, em 1994, né, quando o NAFTA foi criado, fez com que o número de maquiladoras viessem muito mais maquiladoras para o México do que já existia antes, tá? Mas por quê? Porque o NAFTA, ele estabelecia uma ZLC, uma Zona de Livre Comércio entre os países que faziam parte dele, né? O que é uma zona de livre comércio? É a livre circulação de bens e produtos entre esses países, sem que eles sejam taxados, ok? Então, com a criação do NAFTA em 94, muitas maquiladoras foram para o México, tá? E isso é bom, Sofia, para o México? Tipo, é bom para eles? Sim, gente. O México oferece várias vantagens a essas empresas estrangeiras,
para que elas possam instalar em seu território e gerar emprego, né, movimentar a economia, fazer com que as indústrias do México se enriqueçam, né, assim, que o México seja considerado um país rico em indústrias, né, é isso que eu quero dizer, sabe? Então, isso é bom para o México. Gente, agora vamos falar dos conflitos na América Latina, começando pela Colômbia, ok? Pessoal, existia um grupo guerrilheiro na Colômbia, um grupo grande, tá, lá, chamado FARC, ok? Era um grupo guerrilheiro terrorista que sequestrava pessoas e assassinava, torturava as pessoas, tá? Um grupo paralelo ao governo que queria destruir o governo daquela época e impor o socialismo. Em 2016, essa FARC aí assinou um cessar-fogo com o governo colombiano, tá? E atualmente a FARC é ali um partido político, sabe? Então participa das eleições como as outras pessoas, né? Como todas as outras pessoas que querem assumir algum cargo no poder. Pessoal, agora vamos falar rapidinho desses países aqui, tá? Dos conflitos que ocorreram nesses países. Galera, vamos começar falando aqui do Haiti, tá? Lá pelos anos 2000, assim, o Haiti estava passando por vários problemas. Teve um terremoto em 2010, estava passando por uma crise econômica, vários conflitos, enfim, gente. E toda essa situação estava fazendo com que as pessoas do Haiti fugissem, sabe? Saíssem do país para poder fugir dessa situação e procurar por melhores condições de vida. E aí, em 2004, a ONU, ela mandou o Brasil como líder ali, né, organizar todo esse problema que estava tendo no Haiti. A ONU falou assim, né, falou, ó, vou mandar o Brasil para lá, tá? Vou colocar aqui o Brasil no comando e ele vai organizar esse problema que está tendo no Haiti, né? Porque o Haiti era uma ditadura. Então, o que o Brasil fez como líder desse projeto? Foi lá e conseguiu organizar uma eleição pro Haiti, tá? Que já era um avanço. E aí, depois disso, o Brasil organizou uma eleição, foram eleitos as pessoas que ocupariam cada cargo político ali, beleza? E aí o Brasil falou, então, ó, já organizei aqui a eleição, já foi, agora vocês conseguem, aí falou assim pro Haiti, ó, agora você consegue andar sozinho. Vai dando aí seus primeiros passos para que a sua economia possa crescer, sem mim, ok? Então, e o Brasil, ele teve sucesso, sabe? Ele fez o trabalho que ele tinha que fazer muito bem. Ok? Vamos falar agora rapidinho também de Cuba, tá? Galera, Cuba era um país que recebia bastante apoio financeiro da União Soviética, tá? Na época da Guerra Fria. E a União Soviética queria que Cuba fosse tipo uma vitrine do socialismo, tá? Cuba era um país socialista. Queria que Cuba fosse uma vitrine do socialismo para que os outros países latino-americanos capitalistas seguissem essa influência de Cuba e se tornassem socialistas também. E esse fato de Cuba estar sendo financiado pela União Soviética, esse socialista, fez com que Cuba e Estados Unidos entrassem em um conflito. E os Estados Unidos aplicaram diversos embargos econômicos a Cuba, tá? Embargos econômicos são tipo restrições econômicas que impedem o país de fazer certas transações comerciais, enfim, para poder sufocar a economia cubana. E aí, Cuba e Estados Unidos ficaram nesse conflitinho aí, e isso causou, gente, muita tensão na época, tá? Até que, o que aconteceu? A União Soviética, a Guerra Fria acabou, né? A União Soviética deixou de existir e Cuba parou de ser financiado pela União Soviética. E aí entrou em crise, ok? E Cuba é um país que tá hoje ainda passando por essa crise muito grande, enfim, vários problemas, tá? E muitas pessoas fogem de lá. Vamos falar agora, galera, de Honduras. Pessoal, Honduras passou por uma crise muito grande lá em 2009, quando o lindo do Manuel Zelaya, que era o presidente da época, falou assim, galera, eu tive uma ideia. Sabe o que eu vou fazer? Eu quero mudar a Constituição, tá? Eu quero mudar algumas regras da Constituição para eu poder me reeleger, tá? Para permitir a reeleição do presidente. E a população de Honduras ficou muito revoltada.
né? Todo mundo ficou assim, pô, não, 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 não. E acharam que ele queria dar um golpe. E aí chegou lá o lindo do exército e deu um golpe no Manuel Zelaya e tomou o poder dele. Manuel Zelaya caiu, deixou de ser presidente de Honduras e o exército tomou ali aquela posição. Aí, pessoal, o então presidente, chamado João Orlando, falou o seguinte, isso já era em 2017, falou o seguinte, ó, galera, hoje é 2017, né, estamos no ano 2017, eu quero mudar a Constituição também, igual o outro bichinho lá queria, Manuel Zelaya, eu quero mudar a Constituição também, e eu quero estender meu mandato até 2022. Então, olha, gente, 17, 18, 19, 21, 22. Ué, 6 anos. Ele queria estender o mandato dele. E opositores ao governo acharam que ele queria aplicar um golpe também. E essas pessoas foram perseguidas, ok? E aí, desde então, gente, Honduras passa por uma crise muito grande. Agora vamos falar, galera, rapidinho da Venezuela, que eu acho que é um dos piores desses aqui. Gente, eu acho que é o pior. Gente, Venezuela tá passando por uma hiperinflação. É uma inflação muito grande. Gente, Venezuela chega a imprimir bolos e bolos e bolos. Você tem que ter um bolo desse tamanho assim de dinheiro para você comprar um papel higiênico. Ou seja, a moeda lá deles vale muito pouco, tá? Em 2013, o presidente Hugo Chávez, acho que era o nome dele, ele morreu, né? E aí teve que assumir no lugar dele um homem chamado Nicolás Maduro, tá? E aí ele assumiu no poder, né, em 2013, ele era o vice-presidente da época, é o presidente até hoje, esse Nicolás Maduro aí, e muitas pessoas foram contra o governo dele, inclusive um homem que era chamado Juan Guaidó, ele, em 2019, ele fez um protesto contra esse atual presidente, né, falando que ele era um golpista, que ele era um ditador, que ele ia ser um ditador, que ele era uma fraude, enfim, vários problemas. E esses conflitos foram gerando, nossa gente, tanto problema lá na Venezuela, que hoje em dia eles têm que imprimir dinheiro, porque eles gastam muito, e aí começaram a passar por uma hiperinflação e tem que imprimir dinheiro, o que faz a nota deles perder muito o valor. Vamos agora falar um pouquinho da mineração na América Latina, tá? A gente vai falar desses assuntos aqui e a gente termina o vídeo. Vamos falar rapidinho da mineração. Galera, existem 2 tipos de minerais, ok? Aqui na América Latina, que são os minerais fósseis, que vêm de estruturas sedimentares, e os minerais cristalinos, que vêm dos escudos cristalinos, ok? E a gente sabe que a mineração é muito importante para os países da América Latina, né? Para alguns, assim, é uma das principais atividades econômicas, né? E isso é bom. Isso é bom? Então, gente, isso pode ser meio prejudicial. Por quê? Porque imagina se eu sou um país e meu principal foco é a mineração, tá? Praticamente tudo do que eu exporto são minerais, ok? Ferro, bauxita, níquel, essas coisas, beleza? Imagina, vai que esses produtos acabam tendo uma variação de preço e o preço abaixa muito. Eu vou ficar com a economia danificada, né? Então, esses países que são muito dependentes da mineração acabam correndo esse risco de ter economia afetada porque o preço de tal mineral abaixou, né? Porque o preço caiu no mercado externo. E países como, por exemplo, vou falar agora os principais minerais comercializados, tá? O Brasil, ele exporta, né, no caso. Exporta muito ferro, também é o maior produtor do mundo de nióbio, tá? Ele também produz muita bauxita, ok? Jamaica, também muita bauxita. Cuba e República Dominicana, muito níquel, tá? São esses aí os principais. Vamos falar da crise do petróleo na Venezuela. Pessoal, a Venezuela sempre foi um país que exportou muito petróleo, né? Tinha exportação de petróleo como a principal atividade econômica. Só que, galera, o que começou a acontecer? O preço desse produto começou a cair, tá? Muitos países pararam de importar tanto petróleo da Venezuela, tá? E esse país aqui entrou em crise. Outra coisa,
vários países também pararam de comercializar com a Venezuela por ela ser um país não democrático, ok? Ser uma ditadura. Venezuela foi suspensa do Mercosul por ser um país ditador, entendeu? Já foi suspensa então de bloco econômico, tem país deixando de comercializar por ela por causa dela ser uma ditadura, né? E o preço do petróleo, que era o principal produto comercializado por ela, caiu muito nos últimos anos, né? Então, entre 2022, eu acho, e 2024, já caiu uns 30% o preço do barril de petróleo. Agora, vamos falar um pouquinho da agropecuária na América Latina, tá? Pessoal, tem a agropecuária focada na exportação, tá? Que é onde os produtos são cultivados em latifúndios, tá? São monoculturas, ou seja, é apenas, por exemplo, eu quero fazer uma plantação de trigo, aí eu só vou plantar trigo naquela terra, entendeu? Não é uma policultura onde você planta várias culturas diferentes. É uma monocultura em latifúndios destinada à exportação, tá? Produtos que são muito plantados aí são trigo, café, soja, cana-de-açúcar, milho, falei milho? Milho também. Essa é a agropecuária destinada ao mercado externo, ok? Também tem aquela agropecuária que é ali agricultura de subsistência, né? Na América Central, 81% das terras são de agricultura de subsistência, agricultura familiar, tá? Que é ali em pequenas propriedades, policultura, ok? Os restos é ali para a própria subsistência daquela família que pratica essa agricultura. O resto é vendido para o mercado interno, ok? Então é bem menor. Países como o Peru e a Bolívia cultivam muito arroz, batata, ok? E uma plantinha, né, bem cultivada também na América Latina é a coca, tá? Que muitos usam para fazer chá e outros usam para fabricação da droga cocaína, né, que é uma droga ilícita. O Chile, ele também se destaca na produção de uva, né, para depois fabricar vinho, enfim. Galera, vamos terminar aqui então, falando do Cone Sul e das indústrias, tá? Galera, o Cone Sul é muito simples. É apenas um grupo de países ali numa determinada área, não é um bloco econômico, tá? É um grupo de países ali. Esse grupo é constituído pelo Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, ok? E esses países, eles têm algumas características em comum, tá? Como, por exemplo, a prática da pecuária bovina e também do cultivo e da exportação de grãos, como milho, soja, ok? É isso, é esse o Cone Sul, tá? Não é um bloco econômico, é apenas um grupo de países, não é bloco econômico, ok? Então foi aqui também, bem simplesinho isso daqui. Vamos agora falar do último tópico, ok? Que são as indústrias, tá bom, pessoal? Olha aqui. Gente, a industrialização na América Latina foi tardia, né? Foi lá para os anos de 1950, 1960. Então, foi uma industrialização tardia relacionada aos outros países. Itens de baixo valor agregado são produzidos nessas indústrias. Então não são indústrias tão desenvolvidas ainda, né? São indústrias ali de base, principalmente. Indústrias, tipo, tem indústria automobilística, siderúrgica, muitas multinacionais vêm também, ok? Mas não produzem nada com alto valor agregado, praticamente, né? A maior parte são produtos ali de baixo valor agregado que são exportados, beleza, gente? E os países, para gerar emprego e crescer o PIB, oferecem várias vantagens para que as multinacionais venham e se instalem aqui na América Latina, né? Então, os países oferecem várias vantagens, como isenção de impostos, enfim, doam terras às vezes, né? Para oferecem gratuitamente ou por um valor baixo o espaço para a indústria se instalar, ok? Para essa multinacional se instalar. Então, são várias vantagens oferecidas. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, aproveitado. Tchau, tchau!